Crianças, vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Abençoa esta aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, já vamos louvar e em seguida a gente começa a contar o final da história de Amy Carmichael, tá bom? Vamos louvar com o tio Paulinho, tá bom? Oi, crianças! Se você também é feliz porque Jesus te salvou, canta comigo essa música. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, diga-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, vou lhes contar-lhe a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Isto um dia me salvou e também me transformou. Por isso hoje alegre estou. Mais uma vez. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, diga-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, vou lhes contar-lhe a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Isto um dia me salvou e também me transformou. Por isso hoje alegre estou. Isto um dia me salvou e também me transformou. Por isso hoje alegre estou. Por isso hoje alegre estou. Tchau! Crianças, como é linda a história de Amy Carmichael, não é? Vamos prosseguir com a história? Crianças, Amy, quando ela era jovem, ela já tinha o desejo, né, desde criança, de estar ajudando as pessoas. Ela era muito fiel e obediente a Deus, e ela já sabia que ela tinha que fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é ajudar as pessoas, não é? Então, Amy, ela decidiu construir um alojamento, porque na cidade onde ela morava, crianças, existiam umas moças, elas eram chamadas de chales. Por quê? Porque elas usavam chales que vinha da cabeça, caía nos ombros delas e ia até a cintura. E essas moças, elas eram pobres, elas não eram moças bem vistas pela sociedade, né? Nem pela igreja. E as pessoas falavam muito mal delas, né? E elas trabalhavam nas fábricas. Eram moças que as pessoas não se preocupavam com ela. Ela não tinha, assim, elas não tinham cuidado de ninguém. E por isso, elas faziam coisas erradas, sabe? Mas elas pensavam assim, ninguém se importa mesmo com a gente, ninguém liga pra gente, ninguém sabe nem o que a gente tá passando, então o que tem? A gente pode fazer isso, né? E elas eram meninas, moças, jovens que faziam coisas que não agradavam ao Senhor, né? E de longe, assim, de noite, na escuridão, as pessoas conseguiam vê-las indo para o trabalho porque elas andavam todas iguaizinhas. Isso chamou a atenção de Amy. Ela então decidiu construir um alojamento, porque ela sabia que mesmo que no coração daquelas moças elas achavam que ninguém se preocupava com elas,
ela sabia que existia uma pessoa que se preocupava com elas. E essa pessoa é o nosso Deus, não é? E aí, Amy e mais algumas pessoas que trabalhavam já com ela também se importavam com elas. Então, Amy foi e, com a ajuda dos seus amigos, construiu um alojamento onde elas poderiam ser acolhidas. Naquele lugar, elas seriam bem tratadas, coisa que não acontecia com elas, né? E só que Amy, ela pensou assim: poxa, mas como que eu vou fazer para entender o que acontece com essas moças? Como que eu vou fazer para entender como é a vida delas, entender o problema delas, entender o sofrimento delas? Aí ela pensou assim: ah, já sei. Eu vou me mudar para um lugar bem perto da casa delas, onde elas moram. E ela foi para um lugar, crianças, onde várias dessas moças das Charles, elas moravam, né? Ela foi para esse lugar. E lá, crianças, era um lugar que não era assim muito bem cuidado, sabe? Então, quando Amy chegou lá, ela viu o quarto onde ela ia ficar. E esse quarto, ele era sujo, ele era mal cuidado, tinha percevejos. Percevejos são bichinhos bem pequenininhos que picam a gente, sabe? Que nem pulga. Só que a Amy não desanimou. Ela sabia que Deus estava com ela. E ela sabia que tudo que ela fosse fazer, se Deus estivesse de acordo, não ia ter nenhum problema. Então ela falou: nem que eu tenha que ficar no pior lugar dessa cidade para ajudar essas meninas, eu vou ficar, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. E lá, crianças, Amy ficou. E lá ela pôde ajudar aquelas meninas, crianças. No fim de semana, quando Amy ia para casa, porque ela estava num lugar que era perto da casa dela, uma cidade próxima da casa dela, mas não era na cidade dela. Aí o que ela fez? Ela ia voltar para casa naquela noite. Aí ela ia pegar o último trem, crianças, que ia para casa dela. Aí, enquanto ela caminhava, um grupo de rapazes ficou próximo dela, começou a seguir a Amy. Mas a Amy, ela não se sentiu ameaçada, ela não sentiu medo. E ela confiava que o Senhor ia guardá-la. Aí, num determinado ponto da caminhada dela, outros rapazes se juntaram àquele grupo de rapazes. E aí ela se sentiu ameaçada, porque eram bastante rapazes, eram muitos rapazes que estavam seguindo ela. E as pessoas, elas achavam que Amy era uma intrometida, elas não queriam que a Amy fizesse tudo que ela fazia pelas pessoas, né? Então eles tinham bronca, eles não gostavam, então eles queriam atrapalhar a vida dela. Aí, enquanto Amy passava por uma vila de casas, crianças, de repente uma porta aberta e uma mão puxou a Amy para dentro de casa. Aí aquela mulher que puxou a Amy, ela pegou, colocou uma ripa na porta e cobriu com um lençol para proteger aquela casa. E Amy pensou assim: nossa, estou protegida por um lençol? Existe apenas um lençol entre mim e o perigo que me rondava? Amy, ela ficou lá dentro da casa e ela descobriu uma coisa, crianças. Ela aprendeu uma lição, mais uma lição. Ela aprendeu sobre a proteção invisível de Deus. Crianças, se nós somos filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, provavelmente, certamente, cada um de nós já experimentou da proteção invisível do Senhor, crianças. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que
cuida de nós porque Ele nos ama, não é verdade? Ele nos ama, então Ele cuida da gente. Então, crianças, aí Amy foi protegida por essa mulher que ela nem conhecia, crianças, mas Deus usou essa mulher para proteger a Amy. Crianças, nós já aprendemos com a tia Jana nas outras aulas que Amy, ela passou por muitas situações, né? Ela ouviu a voz do Senhor, as respostas do Senhor, Deus respondia as orações dela, não é? E Amy, anos mais tarde, quando ela estava na Índia, né? Depois desse acontecimento aqui, ela, por muitas vezes ela pensou assim, puxa, não existe nenhum lençol para me separar do perigo que eu estou passando nesse lugar. Mas ela sabia que o Senhor estava com ela. Então ela decidiu continuar fazendo a vontade do Senhor. Uma vez, crianças, ela estava lá na casa dela, lá em Donavur, e era uma casa onde abrigava bastante pessoas, onde vivia ela com a família dela, né? E as pessoas que chegavam a ela. Os moradores lá da vizinhança não gostavam muito dela não, porque eles não concordavam com aquilo que ela estava fazendo, né? Para eles as coisas tinham que ser do jeito deles. E era uma casa grande, sim, mas ela não era assim uma casa que tinha proteção, com grades, cadeados, não. Era uma casa grande, ao redor dela tinha uma varanda bem espaçosa e em volta da casa, do quintal, um muro de barro. Então não havia grande proteção. Mas a mão do Senhor estava sobre a vida de Amy e da casa dela. Certo dia, crianças, uma menina, uma mocinha já, ela decidiu que ela não ia mais acreditar naqueles falsos deuses, naqueles deuses pagãos. E ela falou assim, eu preciso dar um jeito de chegar na casa Donavur. Eu preciso chegar perto da missionária, porque eu sei que se eu chegar lá eu vou me tornar uma cristã, porque eu não acredito mais nessas bobagens. E essa menina, essa mocinha, ela deu um jeito, ela escapou e ela foi correndo, e ela chegou lá na casa da Amy, lá em Donavur. Ela chegou. Mas, crianças, as pessoas que eram da família dela, foram atrás, ficaram sabendo que ela estava lá e ela pensou assim, eu acho que quando eu chegar lá eu vou ficar bem protegida, ninguém vai conseguir me pegar. Mas ela chegou, ela viu que a casa não tinha proteção, não tinha grade, não tinha cadeado, não tinha tranca, não tinha portão, não tinha nada, só tinha um muro pequeno. Aí a Amy, ela orava, né? E ela, imediatamente ela já foi falando, Deus, o que eu vou fazer para cuidar dessa menina, né? Para que eles não levem ela de volta. Porque ela sabia, crianças, que se a menina voltasse para casa dela, para a família dela, ela ia ser maltratada, ela ia ser entregue aos ídolos, né? Porque lá era o que eles faziam. Aí a Amy, Deus deu uma ideia para ela, né? E ela falou assim, já sei, eu vou me esconder com ela lá no alto da igreja. Aí elas foram, subiram uma escada, a escada era meio bamba, né? E quase quebrou com o peso delas, mas elas subiram bem lá no alto e ficaram escondidinhas ali, crianças, a noite inteirinha. E o Senhor cuidou da Amy e da menina, enquanto os familiares dessa menina procuraram e não encontraram ela, crianças, porque Deus estava guardando a vida dela. E ali elas passaram a noite. Em um outro momento, crianças, chegou lá na casa Donavur, uma menininha de 5 anos de idade, crianças. O nome dela era Corrila.
Corrila foi parar lá na casa da Dona Vu. E Amy cuidou dela, como ela fazia com todas as outras pessoas, né? Só que daí passou alguns dias e a família da Corrila queria ela de volta. E Amy ficou muito preocupada porque ela sabia que aquela criança, ela não ia aprender coisas boas. Ela ia cair em pecado, porque a família dela não ensinava as coisas certas, porque eles acreditavam em ídolos, acreditavam em coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. E Amy ficou muito preocupada. Aí sabe o que ela fez? Ela mandou Corrila para uns amigos missionários dela que moravam a centenas de quilômetros de lá. Ela conseguiu tirar Corrila de lá escondida, crianças. E Corrila foi guardada. Mas a família da Corrila, eles denunciaram a Amy. Falaram que a Amy tinha sido responsável pelo sequestro de Corrila. E isso, crianças, era uma coisa muito grave, muito grave. E aí, naquela noite, crianças, Amy orou. E Amy disse assim: todos nós corremos o risco de sermos presos. E ela escreveu isso no diário dela. Por quê? Porque ela sabia que existia perseguição, não é? E ela corria esse risco, mas ela continuava confiando no Senhor. E aí, crianças, no dia seguinte, veio um telefonema e que dizia que o caso do sequestro já tinha sido resolvido e que não tinha nada contra a Amy, crianças. Ai, como Deus é bom, não é? Quando a gente se dispõe a fazer a vontade do Senhor, as coisas acontecem, crianças. E aí, ela trouxe Corrila de volta para Dona Vu e Corrila passou a viver ali com elas novamente. E foi criada e cresceu ali naquele lugar. Sabe, crianças, Amy, ela era muito corajosa, né? E ela não se importava de fazer aquilo que os homens achavam estranho. Não, ela não se importava com isso. A única coisa que a Amy queria era fazer a vontade do Senhor, né? E ela não ajudava só as crianças, ela ajudava as meninas, as jovens, os adultos que precisassem de ajuda, ela também ajudava. Aí, certo dia, ela começou a ouvir falar de um homem que o nome dele era Tigre Vermelho. Ele era chamado de Tigre Vermelho. Tigre Vermelho. Pensa bem. Ele era, assim, um homem bom, um homem honesto. Mas ele começou a observar certas coisas e ele começou a agir de uma forma diferente, sabe? E aí, ele foi morar nas montanhas. Aí, lá nas montanhas, ele resolveu dar uma de Robin Hood, sabe? Robin Hood que roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, ele resolveu fazer isso. E só que era uma espécie de Robin Hood indiano, né? Aí ele ficou lá, né? Então ele parava as pessoas que passavam pelo caminho, que eram ricas, que tinham bens, ele roubava e entregava para os pobres. Na cabeça dele, ele estava fazendo o que era certo. Por quê? Porque ele não sabia, ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não conhecia Deus. Então, como é que ele podia saber que ele estava fazendo coisa errada? Ele achava que não, eu estou ajudando os menos favorecidos, então eu estou fazendo uma coisa certa. Aí começou a se falar muito desse homem, do Tigre Vermelho lá na cidade, né? Aí Amy ficou preocupada, ela falou assim, ai, eu queria tanto falar com esse homem, eu queria falar para ele de Jesus, será que isso é possível? Aí o que ela fez? Ela começou a orar, ela orou a Deus, ela pediu, Senhor, me ajuda, me dá uma oportunidade de falar com esse homem. E sabe, crianças, Deus colocou no coração do Tigre Vermelho o desejo de procurar Amy, porque Amy era conhecida naquela localidade, né? E aí o que ele fez? Lá onde Amy estava construindo, fazendo as casas onde ela acolhia as pessoas, né? Ela sempre estava em algum lugar.
Então ele ficou rondando aquele lugar e ele observou Amy por 8 dias. E aí ele percebeu que não havia nenhum perigo dele ir lá conversar com ela. E ele foi. Aí, crianças, ele foi conversar com ela se alegrou com aquilo porque ela pensou assim, ai, Deus me respondeu. Aí ele chegou lá, né, e falou pra ela assim, olha, Amy, eu gostaria que você ficasse com os meus filhos, porque eu tenho como cuidar deles. Aí ele contou que a mulher dele morreu de desgosto, porque ele começou a fazer essas coisas, né, que eram erradas, né, mas que ele fazia. Daí a Amy falou pra ele assim, olha, então vamos negociar. Eu cuido dos seus filhos se você me prometer que você não vai usar sua arma. Daí ele falou, tudo bem, eu não uso minha arma, não vou matar ninguém, tá bom? Tá bom. Aí Amy cuidou dos seus filhos. 5 dias, aí antes dele ir embora, o que Amy fez? Amy falou para ele do Senhor Jesus. Amy falou para ele assim, olha, o Senhor Jesus morreu por você, por mim, por todas as pessoas. O Senhor Jesus ama você e Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele quer que você decida por Ele. Aí ele falou assim, olha, hoje não. Hoje eu não vou decidir por Jesus não, mas quem sabe outro dia, né? Aí ele foi embora. E Amy ficou ali, orando, pedindo a Deus pela vida dele, né? E cuidando dos filhos dele. Aí passaram-se alguns dias, ele foi pego com os amigos dele que ajudavam ele. E eles apanharam muito, crianças, eles apanharam e eles foram parar no hospital. Enquanto ele estava no hospital, a Amy ia lá visitar, né? E aí Amy, ela falava do amor de Jesus, do amor de Deus, das oportunidades, que ele tinha que se arrepender dos pecados dele, mas que se ele aceitasse Jesus, ele teria uma nova vida. E ele foi ouvindo aquilo. E ele aceitou Jesus, crianças. Só que daí, logo depois, ele foi levado para a cadeia, né? Ele foi tratado e quando ele estava melhor, ele e os amigos deles foram levados para a cadeia. E lá na cadeia, não permitiam mais que ele recebesse visita e a Amy não podia mais falar com ele. Então ele tinha acabado de se converter, ele conhecia Jesus há pouco tempo, né? Mas aquilo que Jesus mudou no coração dele, aquilo que ele aprendeu sobre Jesus foi o suficiente para ele querer mudar de vida. Aí, criança, só que ele ainda era novo convertido, ele não sabia da proteção invisível de Deus. Ele não sabia, crianças, que Deus podia fazer coisas maravilhosas, né? E ele, depois que ele melhorou, mesmo que ele estava lendo a Bíblia, entendendo, ele fugiu. Ele fugiu. E aí ele foi perseguido pelos guardas, né? E como ele havia prometido para Amy que ele não mataria ninguém, ele não matou ninguém. Ele atirou para cima. Sabe, crianças, enquanto ele estava preso, depois que ele fugiu, na verdade, né? Ele estava escondido. Aí ele ficou um tempo afastado. E muitos crimes começaram a acontecer depois que ele fugiu. E as pessoas diziam, é o tigre vermelho. É o tigre vermelho. E a Amy falava, não é ele, porque ele conheceu Jesus, eu tenho certeza que não é ele. E na verdade não era ele, crianças. Mas outras pessoas estavam fazendo as coisas erradas para colocar a culpa nele. Feio isso, né? Mas eles usavam disso porque como ele já tinha feito coisas erradas, aí eles estavam aproveitando para fazer o que era errado e colocar na conta dele. Aí um dia ele foi cercado pela polícia. A polícia foi atrás dele e ele, como não queria atirar em ninguém, ele atirou para o alto, né? E aí a polícia veio cercá-lo e ele ergueu as mãos assim, mas os policiais mataram ele. Foi muito triste, né, crianças? Amy ficou muito triste, ela sofreu bastante com isso, mas ela estava feliz porque ele havia conhecido o Senhor Jesus. Ela sabia que a vida dele estava diferente, que ele não tinha mais essa vontade de fazer o mal, né?
Ela sabia que o coração dele tinha sido convertido e que ele tinha Jesus como seu Salvador. Crianças, o tigre vermelho, antes dele morrer, ele abriu o coração para Jesus, para Deus, porque ele ouviu de alguém. Alguém se importou com ele, alguém se dispôs a apresentar o Senhor Jesus para ele. E ele teve a oportunidade, a grande oportunidade de receber Jesus, de escolher viver com Jesus. E isso, crianças, todos nós podemos fazer, né? E se alguém de vocês ainda não fez, convide o Senhor Jesus para morar no seu coração, para fazer parte da sua vida. Porque aconteça o que acontecer, crianças, Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele faz maravilhas nas nossas vidas. Assim como Ele fez na vida do tigre vermelho. Muitos anos depois, crianças, Amy, ela estava caminhando por um lugar. Era uma noite escura e ela não conseguia enxergar direito. E ela estava andando a passos rápidos porque estava noite, estava escuro e ela estava sozinha. E Amy acabou caindo, crianças, em um buraco onde uns pedreiros, né? Eles tinham deixado esse buraco aberto. E como estava escuro, ela não conseguiu perceber. E ela caiu lá dentro. Quando ela caiu, ela machucou bastante a sua perna, o seu tornozelo. E ela ficou ali dentro, criança, daquele buraco, por 5 horas mais ou menos. Aí, pessoas apareceram, viram Amy lá dentro, tiraram ela de lá e a socorreram, levaram ela para o hospital. Mas, durante a ida dela para o hospital, aconteceu um acidente também, né? O carro escorregou e aí, quando escorregou, o motorista perdeu o controle e Amy ficou se debatendo dentro do carro, sendo jogada de um lado para o outro. E isso fez com que a sua perna ficasse ainda mais machucada. Então ela sentia dores insuportáveis, muitas dores. E ela foi levada para o hospital. Lá no hospital, ela foi muito bem cuidada, ela foi bem tratada. Deus cuidou dela naquele lugar. E ela sabia, crianças, que Deus tinha cuidado dela também durante esse trajeto lá de onde ela estava até o hospital. Porque se ela tivesse caído para um outro lado, o carro tivesse caído para o outro lado, todas as pessoas que estavam ali com ela, o motorista e as outras pessoas que a acompanhavam, eles teriam morrido. Então ela sabia que Deus ali também estava protegendo. E ela ficou um tempo no hospital e foi tratada. Foi tratada das suas dores, dos seus machucados e depois ela retornou para casa. Quando ela retornou para casa, crianças, Amy, ela não podia mais andar pela cidade recolhendo crianças, ela não podia mais fazer os trabalhos pesados, né? Tudo que ela precisava das suas pernas, ela não podia mais, porque ela mal conseguia andar. As dores que ela sentia eram muito fortes, muitas dores, o que não permitia mais que ela fosse tão ativa como ela era. Anteriormente ao acidente, ela era chamada de lebre, porque ela não parava. Ela ia de um lado para o outro, procurando aqui, procurando ali, fazendo isso, fazendo aquilo para ajudar as pessoas. Mas, crianças, nesse momento também Amy entendeu que era plano de Deus. Por quê? Porque quando ela andava para lá e para cá e fazia tudo, ela não podia ter tempo para escrever. E Amy, esse tempo que ela ficou aqui na cama, dentro do seu quarto, a história conta, crianças, que o quarto dela era um quarto de alegria.
E ela sempre pedia para Deus, para que Deus não deixasse ela se entristecer, para quando as crianças chegarem ali, que ela pudesse ser portadora de alegria para eles. Amy chegou a pensar, crianças, que ela estava perto de morrer. Aí ela pedia para Deus, ela chegou a pedir para Deus, né? Senhor, me livra dessa dor, me livra desses problemas, para que eu possa morrer logo então, né? Porque eu não tenho mais nada para fazer. Mas aos poucos ela foi entendendo que Deus queria que ela colocasse toda a experiência de vida dela em livros, que ela escrevesse a sua história. E sabe, crianças, Amy, ela passou a vida toda servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, levando as pessoas a conhecer o Evangelho, a conhecer o Senhor Jesus. Ai, que maravilha, não é, crianças? Você poder falar para as pessoas, Jesus ama você, Jesus é o único que pode mudar a sua vida. Isso é maravilhoso. E quantas vidas, crianças, não foram salvas por causa da Amy. Então ali ela ficou, escreveu um livro, e outro livro, e outro livro, e outro livro, e outro livro. E nos 2 últimos anos da vida dela, ela nem saía mais do quarto, ela passava o tempo todo na cama, crianças. Mas ela continuou fazendo a vontade do Senhor. Amy morreu aos 83 anos de idade, crianças. Velhinha, mas cheia da certeza de que ela tinha escolhido fazer a melhor parte. Ela escolheu fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ela escolheu obedecer ao Senhor, cumprir o ID de Jesus. E mesmo após a morte dela, crianças, ela ainda consegue evangelizar com a quantidade de livros que ela escreveu, para a quantidade de países onde as histórias dela chegaram, crianças. Assim como nós ficamos impactados com a história dela, felizes com a história dela, muitas pessoas nesse mundo também ficaram assim. Amy escolheu fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Sabe, crianças, ela escrevendo todos esses livros, cartas, sabe? Quando ela foi para a Índia, que ela chegou lá, as meninas do templo, que ela comprava as meninas, lembram? Por causa dela, crianças, foi colocada uma lei lá na Índia que as crianças elas não poderiam mais ser vendidas. As crianças não poderiam mais ir para o templo, serem oferecidas e maltratadas por causa de Amy. Então, quando uma pessoa fazia esse tipo de coisa lá na Índia, ela era considerada criminosa e ela era julgada, ela pagava por aquilo. Então, crianças, nós não sabemos qual é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Nós só sabemos que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Cada um de nós pode ser um missionário aonde nós estamos, seja na nossa casa, na rua, na escola, na vizinhança, no supermercado, aonde nós estivermos. E vamos orar. Cada um de vocês ore a Deus e peça a Deus para que Ele oriente vocês e que Ele mostre para vocês o que Ele, Deus, quer que vocês façam para Ele. Que essa história, crianças, tenha chegado assim no coraçãozinho de vocês, que vocês guardem tudo aquilo que a tia Jana contou, tudo aquilo que foi dito hoje também, crianças, que guardem no coração de vocês, que vocês possam se lembrar quando vocês forem mais velhos, assim como a Amy lembrava de tudo que ela tinha aprendido quando criança e jovem, que vocês possam também guardar tudo isso que vocês têm aprendido nesse tempo, tá bom?
Que Deus abençoe a vida de vocês, crianças. E até logo, lá na igreja, lá no presencial. Um beijo para cada um de vocês, crianças, e que Deus abençoe. Tchau!